Bom dia, queridos e queridas. Estou vindo aqui dividir uma leitura com vocês, uma aventura, na verdade, que eu resolvi fazer, que é ler mais um livro de Clarice Lispector. E é interessante porque chega um momento em que a história do livro, a narrativa, ela me parece que perde força e que cada frase, cada parágrafo de um livro de Clarice Lispector se torna a obra em si. O fim e a batalha é compreender a profundidade de cada frase, a profundidade de cada parágrafo. Eu queria dividir, eu estou lendo um livro chamado Um Aprendizado, que é a história de uma mulher, né, Lori, que se apaixona por um professor de filosofia, Ulisses, e ela tem seus conflitos, são profundos, são imensos. Ela é um oceano, né, de profundidade, e ele tem os ensinamentos, né, para ela. Eu queria dividir um desses ensinamentos com vocês e que esse ensinamento fizesse parte do dia de vocês. E a ideia que Ulisses passa para Lori é a ideia do viver apesar de. Preste atenção nessa expressão, apesar de é um tipo de obstáculo que existe em todos nós e que nós temos que continuar apesar de. Cada um tem o seu apesar de. Qual é o seu apesar de hoje? E esse apesar de, ele é mutável, porque hoje eu tenho que viver apesar de algo. Amanhã já pode ser um outro apesar de. Queria ler esse trecho para vocês, que diz assim: Lori, disse Ulisses, e de repente pareceu grave, embora falasse tranquilo. Lori, uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Qual é o apesar de para você continuar amando? Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora de minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você enquanto você esperava um táxi. E desde logo desejando você, esse teu corpo, que nem sequer é bonito, mas é o corpo que eu quero. Mas quero inteira, com a alma também. Por isso, não faz mal que você não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. Olha o amor acontecendo, apesar de o corpo não vir. Apesar de querer não apenas o corpo, mas o corpo e a alma. Vamos viver, apesar de. Bom dia.